Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Mas, cara, eu vi um post seu no Instagram que você fazia uma distinção entre educação e instrução. Na verdade, educação e ensino. Educação e ensino? Educação e ensino, era essa a divisão. Mas tá certo o que você falou, porque eu faço lá uma equivalência e eu digo que ensino é instrução. E educação é uma coisa maior que cabe à família. Sim. Né? Com amor, com caridade, com disciplina, com autoridade, com rotina, né? Com proteção. Tudo isso faz parte da educação. Não é o que tem na escola. Quer dizer, a responsabilidade da escola, o dever do professor é instruir, ensinar tecnicamente, né, a leitura, a matemática e tudo mais. É claro que num todo, a escola, até pelas relações humanas, o aprendizado para além daquilo que se dá em sala de aula, participa de alguma maneira da educação de uma criança, mas não é essa o dever nem responsabilidade da escola nem do professor. Da escola, aproveitando esse tema, Bruno, minha esposa, vou dar prioridade à pergunta dela, porque apesar de não ter superchat, para não ter problema em casa, ela mandou assim: aproveitando meu puerpério, como instruir nossos filhos? Ela já lançou a condição, tá vendo? É o jogo psicológico, imagina aí como é, tipo um condicionante, aproveitando que eu estou grávida, quero ver se você vai falar outra coisa. Tá embutido aí, assim que acabar, volte para casa. Exato. Até a gente, casado também, você entende. Aproveitando meu puerpério, como instruir nossos filhos a terem um conhecimento real sobre nossa história? Como influenciá-los? Essa é a pergunta dela. A história do nosso país? Sim, sim. Tá. Uma coisa que eu acho muito interessante para despertar a atenção da criança primeiro, quer dizer, antes de tudo, dentro de casa, primeira coisa fundamental, o exemplo, né, dos pais e tudo mais. Mas especificamente nisso, né? E por que eu falei o exemplo dos pais? Porque se você quer que o seu filho goste de ler, no quarto do filho tem que ter livros, na sua casa tem que ter livros e os pais têm que ter o hábito de ler, né, para que aquilo comece a entrar na vida da criança, dos filhos, como um exemplo natural do hábito daquela família. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, despertar a atenção da criança para a história. Mas eu não estou falando de história no sentido de história do Brasil, não. Para histórias. E aí, cara, contar história para criança sem recurso visual é um negócio que eu acho maravilhoso. Desde a criança, assim, desde quando a criança nasce, sabe? E modulando a voz, fazendo sons, sabe? E fazendo aquela coisa extraordinária, contando histórias que façam com que a criança já comece a ter, pela parte cognitiva, as primeiras impressões dessa coisa da modulação da voz e de sons diferentes e tal. Porque quando a criança começar a entender a história, para ela vai ser mais fácil, porque ela já terá tido contato com isso. E aí a imaginação da criança ela é muito ativada quando você começa a contar histórias por via oral, né, falando, porque a criança começa a imaginar como são as coisas, né, ou começa a pensar naquelas coisas que ela já conhece visualmente. E um aporte que eu acho interessante também são os livros, né, livros com desenhos e tudo mais. Por quê? Porque tem coisas que vai ser difícil para a criança saber o que é. Por exemplo, contar a história de princesa e príncipe. Se a criança está vendo no livro e você está falando só a história da princesa fulana de tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Primeira vez que a criança viu que aquilo é uma princesa com uma tiara, uma rainha com uma coroa, quando você for contar a história sem um livro, a criança já vai saber o que é ou uma sereia, ou qualquer uma dessas coisas. Então, o livro sempre ajuda como um recurso de imaginação visual.
de coisas que é impossível você ter em casa. Não dá para ter uma princesa em casa ou um unicórnio, uma coisa desse tipo. Então, assim, esse processo de ensino dentro de casa, eu acho que facilita muito para depois contar e chegar mesmo na história do Brasil e tudo mais. Contar a história da família também eu acho que é um recurso muito interessante. Ou seja, além de contar a história sobre, sei lá, Dom Pedro II, Dom Pedro I, não sei o quê, contar a história dos pais, dos avós, dos tataravós. Eu acho que quando você começa a contar a história da sua própria vida, da sua família, eu acho que isso também facilita quando você for contar a história dos outros. Por conta da proximidade, né? Então quer dizer que meu pai fez isso, meu avô era fulano de tal, não sei o que e tal. Eu acho que para criança dá até para dar umas floreadas, sabe? Dizendo, o seu avô morava num castelo, não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Incorporar elementos de imaginação, elementos fictícios, numa história que é verdadeira, com personagens verdadeiros. Então o avô vira um rei, sabe, da cidade dele lá e tudo mais. E eu acho que isso, assim, como trabalho de base, facilita todo o resto. E inclusive, cara, eu tava experimentando essa situação engraçada. Minha filha tem 1 ano e 11 meses, né? Aí a gente lê, primeiro que ela chama todo o livro de Biba, porque ela quer uma Bíblia pra criança. Aí todo livro pra ela é uma Bíblia. Aí a gente tava lá na sala, ela pegou assim... falando do jeito dela, né? Papai do céu criou papai, criou mamãe, criou neném, criou a Barbie. E tipo, aí você vê a reprodução mesmo de todo dia falando assim, isso é sensacional, criou o mundo, não sei o que, aí aponta a imagem pra ela de Gênesis, não sei o que, Adão, Eva, pá. Aí você lê, aí daqui a pouco até que ela tá fazendo sozinha. Criou o papai, criou a mamãe, criou a Barbie. Eu ri que só falou, Deus criou a Barbie. Eu falei, tá certo. Tá certo, amor. Aí, de fato, por isso que eu também vejo tanto desejo desses grupos ideológicos de tentar transformar seu conteúdo em infantil. Já pra... uma parada quase que militarizar ali a criança, de tipo... Você vai já corrompendo de alguma forma a própria imaginação da criança desde o início, né, cara? Esse negócio é muito cruel. Porque para se livrar disso depois é difícil. Tipo ideologia política, cara. Aliás, tem um livro maravilhoso, chama-se O Fim do Compromisso, de um professor... ele não nasceu nos Estados Unidos, mas fez a carreira lá, Paul Hollander, que ele vai dizer justamente... A tese central é a seguinte... Para quem se envolveu de forma muito intensa, muito profunda com o pensamento socialista, comunista, sim, essas pessoas não conseguiam se livrar desse compromisso ideológico porque a dimensão psicológica desse compromisso era maior. Ou seja, não era só um compromisso ideológico, era um compromisso sobretudo psicológico. E para que essas pessoas pudessem romper com esse compromisso, era preciso que houvesse algum tipo de trauma ou de ruptura psicológica. Decepção, ou ver alguma coisa muito escabrosa. Ou seja, a pessoa deveria ter alguma experiência traumática para perceber que aquela ideologia, que aquele regime que ela defendia, eventualmente até o país onde morava e o governo ao qual servia, era de fato um negócio... perigoso, problemático e eventualmente nefasto. Sim. Ou criminoso, no caso das experiências socialistas no mundo. Quer dizer, assassinaram milhões de pessoas ao longo do século XX, ou uma parte do século XX. Mas qualquer um que é muito comprometido, cara, com ideologia, ele não precisa dessa ruptura pesada para se desassociar daquilo, não. Porque eu lembro até de uma fala... O elogio é o elogio ao conservadorismo? Ou o de João Camilo de Oliveira Torres? O elogio do conservadorismo. Você escreveu o prefácio, não é isso? Foi. Eu lembro que tinha uma frase lá que ele fala que as ideologias são o mal do mundo. Salvo engano, é essa frase. Qualquer um que é muito comprometido com ideologia não toma um lugar de Deus na vida do cara, não. E pro cara romper com aquela fé maluca, só uma experiência muito grande, não? Tem que ser, cara. Tem que ser. Porque
para essas pessoas a coisa fica tão complicada do ponto de vista psicológico que a política acaba ocupando o lugar da religião, né, cara? Sim. E isso, cara, é uma desgraça completa. A gente trouxe um pastor aqui semana passada e ele falou isso, tá falando sobre o politicamente correto, sobre essa cultura woke, ele falou nada mais do que uma religião, ó, nada mais do que as crenças de uma religião. Inclusive tem um acerto de conta se você falhar. Entendeu? Eu nem gosto de usar esse termo. Tem um autor chamado Eric Fögling, que escreveu um livro chamado Religiões Políticas, né? Estão tratando dessa relação inadequada com ideologias e tudo mais a partir dessa ideia de religiões políticas. Eu não gosto disso porque se a gente começa a usar o termo religião, a palavra religião de forma vulgarizada, você acaba fazendo com que a própria religião ela seja diminuída em sua importância. Vira sinônimo de fanatismo, né? Exatamente. E no fundo é isso o que quer dizer quando se usa a palavra religião. Então, assim, a religião é muito importante para ser colocada no mesmo nível ali da política, né? Eu acho que a ideia de culto, né? Não culto como parte da coisa da igreja, mas como um culto político, né? Que, pode ser chamado até de para-religioso, que é simulando uma espécie de religião. Mas eu não gosto de colocar a palavra religião não, porque você acaba vulgarizando e reduzindo o que de fato representa a religião.